Olá, glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus da minha vida, Deus da sua vida. Deus é bom para nós, né? Deus é bom. Você sabe que Lucas, o médico amado, né? Ele recebeu esse apelido, Lucas, o médico amado. Ele escreveu 2 livros, sabia? É o que contam, né? Diz que ele escreveu o livro de Lucas, né? E ele escreveu Atos também. Aí, ele no livro de Atos fala assim, né? Que sobre o que Lucas escreveu para Teófilo no livro anterior, né? Anterior a Atos foi o livro de Lucas, o próprio nome dele, né? Então, os evangelhos não são 4? É assim, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a biografia de Jesus, né? Então, o Lucas escreveu com dados assim, naquilo que ele pesquisou. Ele fez uma pesquisa, né? Conversou com o pessoal que estava lá com Jesus e foi escrevendo, né? Como médico, ele fez um excelente trabalho. Aí, no capítulo 1 de Atos, no versículo 1, ó como ele começa. Capítulo 1, versículo 1. Em meu livro anterior, quer dizer, meu livro anterior, livro de Lucas, né? Aí ele fala, em meu livro anterior, Teófilo. Olha o nome do homem, Teófilo, nome bonito, né? Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. É mesmo, porque se você ler, eu tô lendo Lucas, eu tô acho que no capítulo 7 agora de Lucas, né? Então ele tá falando assim, ó, eu escrevi a respeito de tudo que ele começou a fazer e ensinar. Então quer dizer, o que Jesus fazia e ensinava, ele foi escrevendo de acordo com o que o pessoal falava para ele, né? Então é isso. Sobre o que ele escreveu, foi, né? Essas coisas que Jesus fazia e ensinava. O que Jesus fazia? Jesus curava as pessoas, libertava as pessoas de demônios, ele conversava com as pessoas, falava do reino do céu, falava da morte e ressurreição dele, né? E ele ensinava as pessoas como ela devia agir, né? Tem um monte de coisa assim que você deve ler o livro de Lucas, né? Então leia. Leia o livro. Aliás, né, nesse tempo aqui, eu acho que a gente vai gastar um tempinho falando sobre esse livro de Atos, só um pouco. O livro de Atos é muito legal. Atos dos Apóstolos é aquilo que os apóstolos passaram a fazer depois que Jesus foi embora para o céu, né? Jesus foi embora para o céu? Foi? Quem ficou aqui? O Espírito Santo e Jesus. Está onde? Está no céu? É. Ó, antes de ir para o céu, para quem Jesus deu orientação? Ele deu orientação no versículo 2 do capítulo 1. Ó a orientação que ele deu, ó. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, quer dizer, Jesus deu orientação aos apóstolos antes de ser elevado ao céu, porque ele foi para o céu. Jesus lá no céu, ele está como sacerdote e advogado. Sacerdote é intercessor, né? Ele intercede por nós, está lá como advogado e intercessor. O advogado também não intercede? Agora Jesus faz isso, né? Ele veio aqui, foi nosso Salvador, nos salvou, nos derramou sangue que nos purifica, nos limpa. E daí ele foi pro céu, foi levado no céu, né? Aí ele deu instrução para os apóstolos.
aqueles homens que ele escolheu para divulgar o evangelho, né? Os apóstolos. Ficou só ali? Não. Onde veio parar? Ó, aqui no Brasil. É, o evangelho veio parar aqui. E vai adiante, vai longe, né? A todas as nações. Como ele disse para Abraão, né? Abraão, em você será bendita todas as nações da terra. Por isso é importante a gente entender que esse compromisso dos apóstolos de divulgar a morte e ressurreição de Jesus, falar sobre o reino de Deus, ficou para os apóstolos e para a igreja, que somos nós, né? Então a gente tem que levar o evangelho adiante. O evangelho é boas novas. E que boas novas melhor que morar no céu com Deus? Um lugar onde não tem choro, não tem dor, não tem morte, não tem desespero, não tem tristeza, não tem angústia, não tem confusão, briga, não tem gritaria, não tem desesperança. Olha, que isso é céu. Então, ele falou para os apóstolos levar essa mensagem, anunciar o reino de Deus, que reino de Deus é isso, e acabou que chegou aqui para nós, né? Aí no versículo 3 do capítulo 1 de Atos, quantas vezes Jesus, depois de ressuscitar, apareceu para os discípulos? Porque ele ressuscitou. Aí tem pessoas que falam que Jesus não ressuscitou em carne e osso. Você sabe que quando a pessoa fala isso, a Bíblia fala que a gente tem que considerar essas pessoas malditas. É um evangelho errado aí. Jesus ressuscitou em carne e osso. Jesus ressuscitou em corpo humano. Povo de Deus, olha, Jesus, quer ver? Ó, o versículo 3 do capítulo 1 de Atos, eu vou ler aqui, ó. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias. Tá aqui, ó. Tô lendo aqui na Bíblia. Apareceu por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Capítulo 1, versículo 3. Ele apresentou-se para o discípulo por 40 dias. Gente, em corpo, carne, assim, ó, carne e osso. Um corpo glorificado, né? Eles conheceram. Você sabe que com esse corpo glorificado, Jesus comeu com os discípulos. Bebeu, comeu, sentou, mas ao mesmo tempo que ele fez isso, ele atravessava a parede no corpo glorificado. E ali ele estava dando força, incentivando. E ele ainda falou para os discípulos o seguinte, ó, o que ele falou para os discípulos no capítulo 1, versículo 4, ó. Certa ocasião, enquanto comia com eles, ó, tá escrito, tá? Abre a sua Bíblia, eu sou a Luzia. Luzia Telestai. Você já clicou assim, ó, o sininho lá? Clica lá, tá bom? Compartilha. Ó, então no capítulo 1, versículo 4, o pessoal pergunta assim, o que é Telestai, né? Não é Telestai, Telestai tá errado, é Tetelestai, é uma palavra grega. Essa palavra grega foi a última palavra de Jesus antes de morrer. Antes de morrer, no grego, essa palavra quer dizer tá consumado. Aí Jesus falou, Tetelestai, tá consumado, paguei a dívida. Pagou a minha, a sua dívida, e pagou a dívida da humanidade, né? Mas vamos voltar aqui. Então, certa ocasião, enquanto comia com eles, ó, comia nesse corpo glorificado, comia com eles, deu-lhes esta ordem. Olha a ordem que Jesus deu para os discípulos.
não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Era para eles ficar em Jerusalém. Mesmo com todo o susto que eles estavam preocupados, né? Se os religiosos iam lá atrás, os soldados iam pegar eles, matar eles, era para eles ficar lá esperando. Era uma ordem, era uma promessa que eles iam receber de Deus. E Jesus falou assim, ó, fica em Jerusalém, espere pela promessa de meu Pai. Tinha que esperar, né? E eles esperaram. Aí, no versículo 8 do capítulo 1, a gente vai ler, ó. Ele fala assim, ó, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha para que era a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Para eles serem testemunha. Falar do amor de Deus. Testemunhar é falar do que viu, do que ouviu, do que presenciou, do que sentiu. Tudo era testemunha, né? O que você viu? Ah, eu vi isso, isso, isso. E o Espírito Santo ia dar poder para eles. Força, graça, para eles falar, anunciar a salvação em Cristo. Eles deveriam fazer isso em Jerusalém, deveriam fazer isso na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aqui o Brasil é confins da terra? Também. Mas tem muitos lugares aí precisando, né, de que esse evangelho seja anunciado, né? Por mim, por você, dando dinheiro, participando com oração, divulgando, né, com Bíblias. Tem que levar esse evangelho adiante, né? Mas receberão poder. Esse poder que está falando é poder para anunciar, não é poder para ficar pulando, gritando, se aparecendo que é mais espiritual que as pessoas. Tem gente que acha que, eu vou no monte buscar poder. Poder para que você vai buscar? Né? Para falar na sua igreja que você é mais espiritual que o outro? O poder que Jesus falou que ia derramar sobre eles era para ser testemunha, para anunciar Jesus. Quer provar que você é uma pessoa cheia do poder de Deus? Então, fala do amor de Deus. Quanto mais você falar do amor de Deus, mais você vai demonstrar que realmente você tem o poder de Deus, né? O Espírito Santo vai descer sobre vocês, serão minhas testemunhas. Porque naquela época, o Espírito Santo não morava na pessoa. Antes desse dia aqui, ó, de Atos 1:8, antes desse dia, o Espírito Santo vinha uma vez ou outra no profeta, dava a mensagem embora, né? Mas a gente vai continuar falando sobre isso aqui, tá? No próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Busca sim, busca poder de Deus, poder para falar do amor de Deus, para não ter vergonha, falar com prazer, com alegria, tá? Falar aí onde você tá, fazer a divulgação do reino de Deus. Um lugar chamado céu. É para lá que a gente está indo. Que Deus te abençoe, que você seja muito feliz. Começa a ler o livro de Atos. Atos é o acontecimento do dia a dia. E a gente está escrevendo esse livro. Eu e você continuamos escrevendo o livro. O livro não acabou. É o único livro da Bíblia que está ainda, né, em andamento. É um livro que está em andamento. Até Jesus voltar, a gente está escrevendo junto. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.